Nathalie tem falas absurdas, né? Que ela fala assim, você tem duas escolhas. Ou você escolhe envelhecer indo atrás da fonte da juventude, e você é uma perua que nunca vai chegar, porque é correr contra a correnteza, ou você escolhe ser uma feiticeira e ir atrás da sabedoria e da autonomia. Eu acrescento aqui. A gente precisa encarar e a gente precisa ir atrás da sabedoria, da liberdade, de boas risadas, mas assim, ficar agarrado ali e achando que aquilo ali vai sustentar, aquilo ali só... E de muita terapia. E de muita terapia. Acho que eu quero ser uma perua feiticeira. Acho que dá. Tudo bem. Acho que tendo a feiticeira... Tendo a feiticeira na equação, funciona. Eu acho. Porque daí vira aquela velha bem excêntrica, né? Eu Óculos verde, casaco roxo, sapato azul. Uau! Esse foi mais forte, né? Mais um Terapira no ar. Eu sou Fernanda Lima, tô aqui com a dupla She Talks, Fefe e Camila. Vamos terapirar, falar da vida. Estamos falando aqui de séries, livros, filmes que eu acho que inspiram a gente a trazer as nossas próprias vidas. E tem tanta coisa boa, né? Tanto livro bom, tanto filme bom, tanta série que eu acho que a gente precisa realmente explorar esse assunto. E, conforme prometido, semana passada eu terminei falando, na verdade, eu terminei fazendo um link entre Psica e O Último Azul, que é o último filme que eu assisti no cinema. Aliás, vão ao cinema, gente, senão o filme sai de cartaz. O Último Azul é um filme do Gabriel Mascaro, também aí uma nova leva de diretores, eu pelo menos não conhecia ele, tem a do Manas, né, a diretora do Manas também, muita gente boa surgindo aí no cinema brasileiro. Cara, e o link que eu queria fazer é porque o Psica é sobre exploração sexual infantil, né, de adolescentes, se passa na Amazônia, e eu tava falando sobre como o corpo feminino, desde a sua infância, passa a ser perseguido e ameaçado e abusado por olhares, por toques, por insinuações, até coisas muito mais graves. Isso até a mulher ficar mais velha. Porque a partir de uma certa idade, eu já começo a sentir isso levemente, essa mulher mais velha, ela vai sendo descartada pela sociedade, pelo menos no que tange a parte desejo sexual, em detrimento das novinhas, das mais jovens, como eles falam na série, com cheiro de leite. É nojento, né? É tudo muito nojento. E aí o que acontece? No Último Azul é um filme, é totalmente diferente da série Psica. É um ritmo diferente, é o mesmo ambiente, né? Amazônico, águas, mares. É a história de uma senhora que é visitada por um órgão do governo que veio fazer o bem para os velhos da cidade. Eles dão medalhas para os velhos, anotam ali uma série de coisas e aquele velho fica marcado porque ele vai ser levado para uma colônia. Querendo ou não. Querendo ou não, à força. E esses velhos, eles precisam ter uma autorização dos filhos, eles passam a ser guarda dos filhos. Então, se os filhos decidirem que o velho não pode se movimentar ou não pode pegar um avião, o velho pertence aos mais jovens. Eles alegam isso de que isso é uma manobra para a economia local se rejuvenescer e os velhos descansarem. Uma limpeza, né? É uma limpeza. Então essa senhora, que é uma excelente atriz, está lá, ela trabalha numa espécie de um frigorífico, alguma coisa assim. Então primeiro, quando ela completa uma certa idade, ela já é dispensada do trabalho e tudo que ela vai fazer, ela tem que apresentar o documento. Então quando ela apresenta o documento, ela já está fichada lá como uma senhora que já tinha que estar. E aí é muito louco, porque ela não tem o direito de envelhecer ou de aparentar estar velha, mais velha, porque a qualquer momento passa aquele carrinho que eles chamam de cata-velho, com uma gaiola atrás, eles botam o velho lá dentro e levam para a colônia. E é muito interessante porque, fazendo paralelo com a série, em nenhum lugar que ela vá, ela se sente ameaçada no sentido sexual. Ela está ameaçada num outro lugar, no etarismo. Da vida. Na liberdade dela. Né? A liberdade dela está sendo privada, será privada. Só que ela consegue
ela não quer de jeito nenhum. Primeiro, ela não quer deixar de trabalhar, ela é obrigada a deixar de trabalhar. E ela fala assim para a filha dela, mas para que eu vou deixar de trabalhar? E a filha dela fala, para você descansar. Ela fala, mas eu não quero descansar, eu quero trabalhar. É porque eles focam a força produtiva nos jovens. Exato. E aí, ela consegue não ir para a colônia. Só que para isso, ela passa por uma grande jornada de fuga, de novos conhecimentos e pessoas, tal. Uma dessas pessoas que ela conhece é um navegador de um barquinho que é o Rodrigo Santoro. E é engraçado, porque ela conhece ele, ela conhece um outro, o sonho dela é voar, então esse aí promete que vai arrumar um aviãozinho, e são todos jovens. Só que não existe ameaça ao corpo dela, não existe ameaça nem à integridade dela, porque ela é uma senhora, ela é uma velha, ela não serve para o prazer desses homens. Então, nesse sentido, é melhor ser velha porque ela consegue ir sem ser interrompida por um trauma. Afortunada. E ao mesmo tempo lutando para ser indivíduo. É engraçado. Não, livre e para ser reconhecida como indivíduo, como um ser humano, né? Porque o idoso, né? O velho, ele é feio. Ele é errado, a gente vive assim, né? A sociedade é assim, né? Cami, esse é o mal-estar do filme. E talvez por essa razão o filme não vá tão longe quanto ele poderia ir. Porque você senta no cinema, você já sabe, né? Quem já sabe um pouco, ou bem no começo, você já sabe que gira em torno de uma idade que não é a juventude. E isso por si já dá um... Já é incômodo. É incômodo. É incômodo. E a coisa vai se desenrolando e daqui a pouco ela encontra uma companhia feminina que ajuda ela e que dá a entender alguma coisa em relação a uma história gay. E aí dá mais incômodo ainda. Ai, que ótimo! A minha cabeça, me considero uma pessoa de cabeça aberta. Eu gostei do filme, mas ainda assim tem um incômodo. Tem, porque a gente tem olhar treinado para o jovem. Claro, e pro hétero. Olha que interessante, a gente passa uma vida lutando para não ser vista de uma maneira e chegar lá na frente, quando a gente não é vista dessa maneira, a gente passa o resto da vida lutando para ser vista como indivíduo. E tudo pautado pelo olhar masculino, que obviamente a narrativa já foi para todo mundo, nós mesmos somos etaristas, tem que desconstruir, mas a gente fala mais disso, né? Porque a gente precisa se libertar dessa prisão. Eu acho que não é só trocar o papel do desejo, mas é aquilo que eu falei, é do ser humano. Acho que é mais dolorido ainda. E ao mesmo tempo, a única certeza que a gente tem que se tudo der certo, a gente vai envelhecer. E como isso nos incomoda, né? A gente falou da morte, mas o envelhecer também é um tema que é isso. Vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá. E a gente não quer chegar lá. Porque a gente está acostumada a olhar para isso como algo que não tem valor. É feio, não tem valor, não é considerado, não é respeitado. Nem a sabedoria mais. A sabedoria. Né? Então, assim, é uma pessoa que tem uma experiência de vida, como é que eu não paro para escutar essa pessoa? Como é que eu desrespeito essa pessoa? Mas isso é uma coisa muito Brasil mais, né? Tem alguns países mais orientais que respeitam. Eu acho que no Oriente tem uma valorização ao velho, né? Tanto que aquela história da menopausa no Japão, o significado da palavra é renascimento, exato, sabedoria, tudo positivo, e a gente negativa tudo. Não sei se tem muito a coisa da região, porque ao mesmo tempo, muitas vezes eu vejo que aqui no Brasil a nossa cultura é a que morre como velho, né? Tem o velho em casa, apesar de muita gente botar em asilo. E em muitos outros lugares eu já vi uma frieza, assim, chocante. São abandonados. Os idosos das famílias são abandonados. Não quero ter que lidar com isso, porque é isso. Além de você lidar com uma questão que é difícil, porque é você vendo a potência, você vendo indo embora. Exato. E que isso vai acontecer com você. E assim, né, gente, dá trabalho. Dá. A gente vê a nossa geração. Mas uma criança dá com trabalho isso. também, a gente não bota no quartinho do fundo, no asilo, Bom, bota na escola o dia inteiro. E depois a natação no violão. Integral. Dá muito trabalho. Integral do integral.
É diferente, né? É diferente. É diferente. E também é a morte, né? É a morte, é um outdoor a nossa da morte. né? Porque a gente Sim, começa a claro. ver a nossa finitude. É. Eu tô gostando muito dessa temática, assim, porque começou a chegar mais perto, né? A gente começa a pensar na velhice, né? Porque até então, Tava nem a longe. menopausa. Enquanto não chegou a menopausa, eu nunca pensei em menopausa. De repente, bum. Agora, de repente, tu começa a pensar, né, na velhice, assim, E que ao mesmo tempo tem esse lugar do libertador. Há um custo Sim. difícil, mas tem esse lugar do libertador. Sim. Porque você realmente vai se Ligando, libertando, foda-se. né? Se você tiver a chance de ser livre, de novo, emocionalmente e financeiramente, você tem a chance de passar uma velhice legal. Agora, se não, você tá na mão de quem vai tá te em torno. cuidar, né? De quem vai mandar em você. É verdade. E a gente não tem também, porque a gente está falando aqui, né, de um recorte, a gente não tem políticas públicas, você não tem, o que você tem para idoso? Não tem nem rampa. Não Tem rampa, nem não o tem- degrau do ônibus, muitas vezes não tem mais baixo para o velho subir. Então é isso, é uma fatia da Inexistente. vida que não existe para a sociedade. Eu reparo que em volta do bairro que eu moro, que é uma bolha, né, bastante privilegiada, eu saio muito cedo de manhã. E eu cruzo com senhoras pretas, na grande maioria das vezes, senhoras pretas carregando sacolas, às vezes muito pesadas, às vezes não tanto. Quase sempre elas mancam, quase sempre elas têm os joelhos um pouco tortos. São os empregados. Gente, são os empregados. E aquilo me dá uma tristeza, porque eu olho para essas mulheres e falo, essa senhora, tudo bem, se ela quer trabalhar, ela não precisaria estar descansando, mas ela tinha que estar fazendo um trabalho menos pesado. Elas provavelmente pegam algumas horas para chegar, elas chegam no trabalho, muitas vezes são maltratadas, escravizadas ainda. Elas vão embora com sacolas, porque provavelmente elas levam, né, o que a patroa dá, uma comida, alguma coisa que sobrou, então elas ainda carregam essas sacolas pesadas. E elas têm problemas físicos 1000, porque são corpos que foram a vida inteira Maltratados. explorados. Sim. Né? Então, assim, são joelhos que estão destruídos, são as pernas que já não seguram mais o próprio corpo. E muitas vezes essas mulheres são as que sustentam uma família inteira. Sustentam filhos, Sim. sustentam netos, muitas vezes criam netos. Sim. Por isso que elas estão ali carregando a sacola. Cara, eu fico olhando, me dá uma sensação assim tão ruim, porque eu sei que eu não vou ser essa velha. Né? Porque a minha Sim. condição é diferente, mas assim, falo, nossa, já deve ser difícil envelhecer. Agora, se Sim. envelhecer nessa circunstância, e aí é o que você falou, não tem política pública nenhuma para essas pessoas, né? Nem o degrauzinho do ônibus. E é capaz dela chegar no metrô e no ônibus e ver jovem sentado que não se levanta para ela sentar. Sim. Porque hoje eu acho que nem mais isso, né? Não, Muita eu gente acho que já sim. não... tem pessoas educadas, ainda tem pessoas boas, né, no mundo. Mas hoje todo mundo no ônibus está assim, né? Exato. Que nem, na verdade, não é nem que não levanta, nem repara Tem a no chance que de está do ver. lado, né? Vem cá, vamos melhorar o astral. Como é que termina o filme? Como é que é a jornada dela? Ela consegue, pelo amor Ela de é Deus? livre, ela consegue. É uma ficção, não existe a colônia. Né? Essa colônia Sim. não quer dizer. Não, mas é uma representação da sociedade. Né? É só uma licença poética Essa falar desse colônia jeito. existe já imaginariamente, né? Olha, eu não duvido que isso um dia seja realidade. Quando eu estava vendo O Psica, me remeteu muito ao Handmaid's Tale. Então a gente vê às vezes uma ficção muito louca que você fala, gente, só pode ser ficção. E você fala, não, A gente aqui o vive. equivalente claramente na nossa cara, tá jogado na nossa cara. Precisa da ficção para dar conta da realidade. Agora, é bonita, a jornada dela é muito bonita, porque ela se liberta. Mas para se libertar, ela precisa abrir mão da própria casinha dela, que é uma graça. Aí eles vêm e botam um brasão em volta da casa de ouro, como se estivessem dando um presente para a velhice. Mas tá marcando, né? Olha, E aí tu vai vendo durante o filme, aí tu vê uma casinha ali com um brasão, tu vai entendendo que tá tudo marcado. Tá Marcando tudo que nem iluminado. gado. Essas narrativas fantasiosas, elas enganam muita gente, né? Em muitos aspectos da vida, né? lembra de uma propaganda que teve há muitos anos da Folha de São Paulo que falava que é possível contar
uma verdade falando muitas mentiras. É isso. Mas então, resumindo, há uma esperança? Resumindo, eu acho que é sempre a mesma história. A gente precisa batalhar para ter autonomia financeira e emocional. Eu tô nessa. Porque não adianta, uma hora... E ainda assim a gente vai precisar do outro. Não quer dizer que a gente não vai precisar, mas a gente consegue pelo menos ter escolhas. Alguma escolha. A gente está terminando sempre astral, né? Super. Mas terapia é assim, não é, gente? Às vezes a gente sai bem, às vezes sai mal, né? Não, mas talvez a maturidade esteja aí para a gente desobedecer mais, cada vez mais, e desagradar cada vez mais, para poder se libertar. Claro. Mesmo que você seja a única, né? Não, mas não seremos as únicas. Tem muita mulher fazendo isso. Tem. E tem aquela história também, né? Outro dia eu até repostei um vídeo da Rita Lee, sempre, né? A Rita Lee tem falas absurdas, né? Que ela fala assim, você tem duas escolhas. Ou você escolhe envelhecer indo atrás da fonte da juventude, e você é uma perua que nunca vai chegar, porque é correr contra a correnteza. Ou você escolhe ser uma feiticeira, ir atrás da sabedoria e da autonomia, eu acrescento aqui. Então é isso, não tem jeito, a gente precisa encarar e a gente precisa ir atrás da sabedoria, da liberdade, de boas risadas, mas assim, ficar agarrado ali e achando que aquilo ali vai sustentar, aquilo ali só... E de muita terapia. Acho que eu quero ser uma perua feiticeira. Acho que dá. Tudo bem. Acho que tendo a feiticeira... Tendo a feiticeira na equação, funciona. Eu acho. Porque daí vira aquela velha bem excêntrica, né? Óculos verde, casaco roxo, sapato azul, cheio de atitude. Acabamos bem. Muito bom. Beijo. Eu já imagino a gente aqui, ó, com 80 anos. Puta que te pariu, Fernanda!